Você termina de jantar e acha que o dia acabou. Mas é exatamente nesse momento que um dos maiores perigos para a sua saúde começa, em silêncio. Sem dor. Sem aviso claro. Sem você perceber. E o pior: milhões de brasileiros passam por isso, todos os dias, dentro de casa. Se você costuma sentir sono depois de comer, ou aquela vontade de beliscar algo doce à noite, presta atenção, porque isso pode ser um sinal. Antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque o que você vai ouvir aqui pode mudar sua saúde. Você não precisa exagerar no açúcar para ter picos perigosos de glicose à noite. Na verdade, um jantar comum, arroz, pão, ou até aquele lanchinho leve, já pode desencadear isso. E o problema não é só o que você come, mas o que acontece depois. Porque enquanto você relaxa, seu corpo pode estar entrando em um estado de alerta. Você termina de jantar e, poucos minutos depois, sente aquele peso no corpo. As pálpebras ficam difíceis de manter abertas, a energia simplesmente some, e tudo que você quer é se jogar no sofá ou até dormir. Parece algo normal, quase automático. Afinal, quem nunca sentiu sono depois de comer? Mas o que quase ninguém te conta é que esse sono pode não ser descanso. Pode ser um sinal de que algo dentro de você não está funcionando como deveria. Quando você se alimenta, principalmente à noite, seu corpo precisa lidar com a glicose que entrou na corrente sanguínea. Em um cenário equilibrado, essa glicose é usada pelas células como energia. Mas quando há um excesso, ou quando o organismo já não responde tão bem à insulina, acontece um pico. E esse pico não vem com alarme, não vem com dor. Ele vem com uma sensação enganosa de relaxamento, que na verdade pode ser o início de um desequilíbrio. É como se seu corpo fosse obrigado a agir rápido demais. O pâncreas entra em ação liberando mais insulina do que o normal, tentando dar conta do que chegou. Por um momento, tudo parece sob controle. Só que logo depois, pode acontecer uma queda brusca. E é exatamente aí que entra aquele cansaço estranho, aquela moleza que parece te desligar do mundo. Muita gente interpreta isso como sinal de satisfação, como se fosse o corpo dizendo agora sim, estou alimentado. Mas na realidade, pode ser o oposto. Pode ser um sinal de sobrecarga. Um sinal de que seu organismo está lutando para manter o equilíbrio, e está gastando energia demais nesse processo. E o mais perigoso é que isso vai se repetindo. Dia após dia. Jantar após jantar. Sempre da mesma forma, sempre no mesmo horário. E você se acostuma. Passa a achar normal sentir sono logo depois de comer. Passa a acreditar que isso faz parte da rotina. Só que, enquanto isso, por dentro, seu corpo está sendo empurrado para um ciclo cada vez mais desgastante. Esse tipo de resposta pode estar ligado ao início de um processo silencioso, a dificuldade do corpo em lidar com a glicose de forma eficiente. E quando isso começa a acontecer com frequência, o organismo entra em um estado constante de compensação. Ele precisa trabalhar mais, produzir mais, reagir mais, para manter algo que deveria ser simples. Agora pensa comigo, se toda noite o seu corpo precisa fazer um esforço extra só para equilibrar o que você comeu, quando é que ele realmente descansa? Porque o problema não é só o sono que vem depois do jantar. O problema é o que esse sono representa. Ele pode ser o reflexo de um sistema sobrecarregado, tentando se ajustar sem que você perceba. E quanto mais você ignora esse sinal, mais ele se torna parte da sua rotina, e mais difícil fica perceber que há algo errado. Seu corpo fala. O tempo todo. Mas nem sempre ele grita. Às vezes, ele sussurra, através de sensações que parecem comuns. E esse sono depois do jantar pode ser exatamente isso, um aviso silencioso de que algo precisa da sua atenção, antes que se torne um problema maior. Sabe aquela vontade quase incontrolável de comer algo doce depois do jantar? Não importa se você acabou de fazer uma refeição completa, poucos minutos depois, surge aquele pensamento insistente, só um pedacinho, só hoje, eu mereço. Pode ser um chocolate, um biscoito, um doce simples, qualquer coisa que traga aquela sensação rápida de prazer. E na maioria das vezes, você acredita que isso é apenas hábito, ou falta de disciplina. Mas a verdade é muito mais profunda, e mais preocupante. Esse desejo não nasce do nada. Ele é, muitas vezes, um reflexo direto do que acabou de acontecer dentro do seu corpo. Depois de um jantar com carboidratos, como arroz, pão, massas ou até alimentos que parecem inofensivos, sua glicose sobe rapidamente. E quando essa subida é intensa, o organismo reage liberando insulina para tentar equilibrar tudo. Até aí,
parece normal. O problema começa quando essa resposta é exagerada ou quando o seu corpo já não está funcionando com a mesma eficiência de antes. Porque, depois do pico, vem a queda. E essa queda pode ser rápida, silenciosa, quase imperceptível no começo. Mas o seu corpo sente. E quando ele sente que a glicose está diminuindo mais do que deveria, ele entra em estado de alerta. É como se ele pensasse: preciso de energia, agora. E é nesse momento que surge o desejo pelo doce. Não é apenas vontade. É um impulso biológico. Seu cérebro começa a buscar a forma mais rápida de corrigir essa queda. E adivinha qual é a fonte mais fácil? Açúcar. Alimentos doces. Coisas que são absorvidas rapidamente e que dão uma sensação imediata de alívio. Por isso o desejo parece tão urgente, tão difícil de ignorar. Porque, de certa forma, você não está escolhendo, você está reagindo. E aqui está o ponto mais perigoso: quando você cede a esse impulso, o ciclo recomeça. Você come o doce, a glicose sobe de novo, o corpo libera mais insulina, e horas depois, outra queda pode acontecer. É um loop silencioso, que vai se repetindo noite após noite. E com o tempo, seu organismo começa a depender desse padrão. Como se estivesse preso em um ciclo de picos e quedas que nunca se estabilizam. Muita gente vive assim sem perceber. Acredita que tem fraqueza por doce, que não consegue se controlar, que precisa de força de vontade. Mas, na realidade, o corpo já está condicionado a esse comportamento. Ele aprendeu que, naquele horário, depois daquela refeição, vai precisar de mais energia rápida. E quanto mais esse ciclo se repete, mais difícil fica quebrar. Além disso, esse padrão constante de sobe e desce da glicose pode começar a desgastar o sistema que regula tudo isso. O organismo passa a trabalhar em excesso, tentando corrigir algo que poderia ser evitado. E aos poucos, sinais mais sutis vão aparecendo: mais cansaço, mais fome fora de hora, mais dificuldade de se sentir satisfeito. E tudo começa com algo que parece pequeno. Um doce depois do jantar. Por isso, é importante entender: não se trata apenas de resistir ao açúcar. Se trata de entender o que está levando você até ele. Porque quando você reconhece esse padrão, você deixa de lutar contra si mesmo, e começa a agir com consciência. Seu corpo não está te sabotando. Ele está tentando se equilibrar. Mas se você não presta atenção nesses sinais, esse equilíbrio nunca chega. Agora pensa no que acontece depois que você cede a esse ciclo. Você janta, sente sono, talvez come um doce, e então vai dormir acreditando que seu corpo finalmente vai descansar. Mas o que muita gente não percebe é que, enquanto você está deitado, aparentemente tranquilo, por dentro, o seu organismo pode estar trabalhando mais do que deveria. O período da noite deveria ser um momento de recuperação. É quando o corpo reduz o ritmo, regula hormônios, repara tecidos e organiza tudo o que foi exigido durante o dia. Só que quando há picos e quedas de glicose nesse horário, esse processo natural começa a ser interrompido. Em vez de descanso, entra a sobrecarga. Se a glicose sobe demais depois do jantar, o corpo precisa agir. O pâncreas aumenta a liberação de insulina tentando dar conta do excesso. Isso exige esforço. Não é algo passivo. É um trabalho ativo, constante, silencioso. E quando isso acontece com frequência, noite após noite, esse órgão começa a operar além do ideal. Ao mesmo tempo, o fígado também entra em ação. Ele tenta ajudar a equilibrar os níveis de açúcar no sangue, armazenando o excesso ou liberando energia quando percebe uma queda. Mas esse ajuste fino deixa de ser eficiente quando há descontrole. O sistema começa a oscilar. E essa oscilação cria um ambiente de estresse interno. Enquanto isso, outros processos importantes ficam em segundo plano. O corpo que deveria estar focado em recuperação, passa a priorizar o controle da glicose. E isso tem um preço. A qualidade do sono pode piorar, mesmo que você não perceba. Você dorme, mas não descansa de verdade. Sabe quando você acorda já cansado? Com a sensação de que a noite não foi suficiente? Isso pode estar ligado exatamente a esse cenário. Porque o seu corpo não teve uma pausa real. Ele passou horas tentando corrigir desequilíbrios. Trabalhando nos bastidores, sem que você tivesse consciência disso. E o resultado aparece no dia seguinte: menos energia, mais irritação, mais dificuldade de concentração, e muitas vezes, mais fome. E aí o ciclo continua. Você acorda cansado, busca energia em alimentos mais rápidos, a glicose sobe de novo, e tudo se repete. É um efeito em cadeia que começa de forma quase invisível, mas que vai ganhando força com o tempo.
O mais preocupante é que essa sobrecarga constante não gera um alerta imediato. Não tem dor, não tem um sintoma claro que faça você parar e pensar. É um desgaste lento, progressivo. E justamente por isso, tão perigoso. Seu corpo foi feito para alternar entre atividade e recuperação, entre esforço e descanso. Mas quando essa balança se quebra, quando até o período da noite vira um momento de tensão interna, algo começa a sair do lugar. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso antes. E se o problema não for apenas o que você come, mas o que o seu corpo é obrigado a fazer depois? Porque quando ele não consegue descansar, ele começa a acumular consequências. E essas consequências não aparecem de uma vez. Elas se constroem no silêncio, noite após noite. Até que um dia, deixam de ser invisíveis. E é aqui que tudo começa a ficar mais sério, porque esse padrão que parece pequeno, jantar, sentir sono, desejar doce, dormir sem qualidade, pode estar te levando, aos poucos, para um caminho silencioso, o pré-diabetes. O mais perigoso não é um pico isolado de glicose. Não é um dia fora do padrão. O verdadeiro risco está na repetição. No hábito que se instala. No ciclo que se repete todas as noites sem que você perceba. Porque, com o tempo, o seu corpo começa a mudar a forma como responde à insulina. No início, ele ainda consegue compensar. Produz mais insulina, tenta equilibrar, força o sistema a funcionar. E por um período, isso até mantém tudo aparentemente normal. Seus exames podem não mostrar nada alarmante. Você continua seguindo sua rotina, acreditando que está tudo bem. Mas por dentro, o cenário já começou a mudar. As células vão ficando menos sensíveis à insulina. Aquilo que antes funcionava com facilidade, agora exige mais esforço. O corpo precisa produzir cada vez mais para conseguir o mesmo efeito. E isso vai desgastando o sistema pouco a pouco. É como um motor que começa a trabalhar sempre no limite. E chega um ponto em que ele já não consegue mais manter o mesmo desempenho. A glicose passa a permanecer mais tempo no sangue. Os picos se tornam mais frequentes. As quedas também. E aquele ciclo que parecia inofensivo, começa a deixar marcas mais profundas. O problema é que tudo isso acontece em silêncio. Você não sente dor. Não tem um sinal claro dizendo pare agora. Mas alguns indícios começam a aparecer, de forma sutil. Cansaço constante. Fome pouco tempo depois de comer. Dificuldade para manter energia ao longo do dia. E principalmente, aquela dependência cada vez maior de alimentos doces ou rápidos. Só que, como esses sinais são comuns, muita gente ignora. Acha que é estresse, rotina, falta de sono, qualquer coisa, menos o que realmente pode estar acontecendo. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque quando o diagnóstico finalmente aparece, o processo já está avançado. O pré-diabetes não surge de um dia para o outro. Ele é construído. Dia após dia. Escolha após escolha. Resposta após resposta do seu corpo tentando se adaptar ao que você faz repetidamente. E tudo pode começar, naquele momento simples, depois do jantar. Por isso, entender esses sinais agora é tão importante. Porque ainda existe tempo de mudar. Ainda existe espaço para interromper esse ciclo antes que ele avance. Seu corpo não está contra você. Ele está tentando te proteger. Tentando se equilibrar. Tentando te avisar. Mas ele faz isso em silêncio. A pergunta é, você vai continuar ignorando? Ou vai começar a prestar atenção? Porque a diferença entre manter sua saúde e entrar em um caminho difícil de voltar está nas decisões que você toma todos os dias, principalmente à noite. Se esse conteúdo abriu seus olhos de alguma forma. Se você começou a enxergar sinais que antes passavam despercebidos. Se inscreve agora no canal Corpo em Alerta. Aqui, você aprende a identificar o que o seu corpo tenta dizer. Antes que seja tarde demais.